Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da XVA Finance. Hoje vamos falar sobre a gestão de TEA, um convidado mais que especial, Dr. Marcos Vinícius, empreendedor do segmento de saúde, médico, cirurgião cardiovascular e sócio fundador da Blume. Hoje, nesse evento da XVA, teremos um debate sobre os principais temas, sobre os assuntos mais relevantes dessa área, com o objetivo de trazer insights de gestão, metodologias que aprimorem o resultado de operadoras e demais instituições do segmento de saúde, como clínicas, laboratórios, hospitais e todos os profissionais que fazem parte desse mercado. Para quem está conhecendo a XVA pela primeira vez, a XVA é uma consultoria, uma gestora de investimentos que atua já há 13 anos no segmento de saúde suplementar, com diversos projetos na área de viabilidade, estruturação financeira e gestão de investimentos. Eu, Adriel Branco, sou um dos sócios fundadores aqui da empresa, estive à frente dos principais projetos de investimentos no setor de cooperativas médicas, na estruturação de hospitais, e atuo como gestor de investimentos aqui pela XVA Capital, na gestão de fundos e as diversas estruturas de acesso ao mercado de capitais. Então, a XVA atua com consultoria estratégica, mercado de capitais, M&As, fusões e aquisições, e trazemos uma série de debates e assuntos relevantes ao nosso mercado, aos nossos clientes e parceiros. Para quem quiser fazer parte da nossa comunidade, convido a todos a acessarem o XVA News, é um grupo no qual compartilhamos informações, notícias e assuntos recentes e debates relevantes ao segmento de saúde suplementar. E no evento de hoje, estou aqui com o Dr. Marcos Vinícius, sócio fundador da Blume. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Vinícius. E, por favor, explanar quem é o Dr. Vinícius, segmento de saúde, me fala um pouco sobre a sua trajetória até chegar à Blume. Muito obrigado, Dr. Vinícius. O seu áudio está fechado, Dr. Vinícius. Bom, fica mais difícil, né? Com áudio fechado fica mais difícil. Agora sim. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos aqui pelo convite, né? O Adriel, XVI, né? Uma turma que a gente tem trabalhado com muito sucesso aí no último ano. Eu sou médico, né? Como ele comentou, o Adriel comentou, eu sou médico de formação, sou cirurgião cardíaco, ainda atuante até hoje, mas eu sou também empreendedor já no mercado de saúde desde 2010. Então, já tivemos outras iniciativas, sempre no setor de saúde, sempre muito voltado para tecnologia. Então, a gente chegou a trabalhar com marketplace, né, que chamava Consulta do Bem, há muitos anos atrás, 2014 até 2018, 2019. Né? E antes da Blume, nós tivemos uma operadora de saúde. Né? Então, a gente... imagino que muitos aqui sejam de operadora, então a gente se identifica com uma boa parte das dificuldades, dos desafios do dia a dia da operadora, né? É uma operadora aqui na cidade de São Paulo, foi de 2020 a 2024. Né? E nesse período nós sofremos bastante com as mudanças regulatórias da ANS relacionados aos temas de TEA e terapias ABA, né? Principalmente em 2022 e 2023. Na época a gente conheceu bastante como funcionavam os prestadores, né? A gente chegou a visitar quase 50 clínicas, né? Então a gente entendeu que uma das maiores dificuldades do setor estava na qualidade clínica e na eficiência operacional e em se relacionar com as operadoras, porque a grande maioria dos prestadores de serviço eram privados, né? Até essa época aí, 2020, 2021, praticamente todos os serviços de terapia ABA eram privados. Então, tiveram muito pouco contato com a saúde suplementar. Né? Então, o diálogo era muito difícil, a estruturação de modelos de acordo era muito difícil. Né? Então, nós decidimos empreender nesse setor com esse olhar de atender a operadora. Né? Nós trouxemos todo o nosso expertise de operador e o expertise de tecnologia aliado a algumas pessoas, principalmente a minha visão clínica, para montar uma solução que fosse eficiente e com qualidade clínica. Né? Então, acho que um resumão do histórico é isso.
Bom, atuando então nessa última década, doutor Vinícius, você deve ter, com certeza, observou justamente esse crescimento da relevância do assunto TEA, que há 2 décadas atrás não era o principal tema na gestão de operadoras, né? Nesse último ciclo, a TEA passou a ocupar cada vez mais posições relevantes em termos de custo, em utilização, volumetria, e superando até linhas mais tradicionais, como oncologia e outras linhas de cuidado. Na sua visão, esse crescimento, desse aumento da prevalência, ampliação do diagnóstico, mudança no modelo de cuidado, o que se deu ao crescimento da relevância da gestão de TEA no segmento de saúde? É interessante porque não só do ponto de vista de saúde suplementar, mas até do ponto de vista clínico, nos últimos 10, 15 anos, há 10, 15 anos falava-se muito menos em autismo, conhecia-se muito menos o autismo, os critérios diagnósticos não eram tão bem definidos, né? Foi meio que a partir do DSM-5 que os critérios ficaram mais bem definidos. Isso permitiu uma maior qualidade, uma maior quantidade de diagnósticos e a conscientização também. Então, são 2 fatores que aumentaram a quantidade de crianças autistas, foi a capacidade diagnóstica e a conscientização até dos profissionais, né? Então, era comum um psicólogo não saber diagnosticar uma criança TEA, médicos não sabiam diagnosticar um transtorno do espectro autista há 10, 15 anos atrás, né? Isso foi mudando e, junto com isso, foram tendo ganhos regulatórios que foi trazendo com que o setor suplementar precisasse absorver esse paciente, né? Então, o aumento da conscientização, mais o aumento diagnóstico, as mudanças regulatórias e a falta de coordenação desse cuidado, inclusive a forma como se olha o setor, que lembra muito como se olha o setor, né, de consultas médicas, ele empurrou um pouco esse setor para altos volumes de atendimento, né? E, dado que a ciência AB, a terapia AB, é uma terapia de alta intensidade e longa duração, isso gerou todo esse impacto hoje que a gente vê do ponto de vista econômico no setor, né? Realmente, em relação à coordenação do cuidado, é algo muito diferente de outras linhas de tratamento, né? Quando a gente observa, por exemplo, os tratamentos médicos hospitalares, mais voltados a hospitais, nós tivemos uma onda de verticalização, uma internalização dessa linha de cuidado pelas operadoras, né, principalmente com grandes grupos entrando, consolidando o mercado, o que era talvez mais fragmentado passou a ser consolidado, a mesma coisa com laboratórios, com oncologia, mas no TEA a gente já tem essa situação de ser muito fragmentado. Você mesmo comentou, visitou 50 clínicas, normalmente são clínicas geralmente pequenas. E como que você acredita em relação a esse modelo de coordenação de cuidado? A gente está mais próximo de algo mais estratégico, mais coordenado em relação a diagnóstico, terapia e gestão? Como que está distribuído essa fragmentação e essa coordenação hoje no mercado de maneira geral? Assim, eu acho que tem uma fragmentação em 2 pontos. Existe a fragmentação estrutural, então é muito comum você encontrar a criança fazendo uma parte da terapia, principalmente a parte de psicologia, psicoterapia em um prestador, aí a fonoaudiologia no outro prestador, terapia ocupacional em outro prestador, psicopedagogia em outro prestador. Isso torna o tratamento extremamente ineficiente e ele tende a uma carga mais alta do que o necessário, né? Esse ponto per se já é um fator de desalinhamento e de ineficiência no setor. O outro desalinhamento ele está relacionado à linha de cuidado desde o diagnóstico. Então, quando você pega o diagnóstico, plano terapêutico, execução do plano terapêutico e dos programas e a gestão dessa linha, é muito comum quando você vai avaliar uma clínica, ela não tem isso de uma maneira padronizada, estruturada, pensada de uma maneira sustentável. Praticamente você não encontra isso no mercado, né? Então, todos esses fatores contribuem para a ineficiência do setor hoje. E além desses aspectos, quais são os principais gaps que vocês identificaram e por que montar a Blume, né? Você
trabalhou na frente de operadora, contratando clínicas, contratando prestadores, agora hoje está do outro lado prestando serviço para as operadoras, né? O que você viu de oportunidade para poder montar a Blume? Bom, de uma maneira bem direta, o maior gap estava relacionado à falta de coordenação do cuidado, falta de previsibilidade e praticamente inexistência de mensuração de resultado, né? A ciência ABA, que é a principal método que a gente usa para tratar a criança com TEA, ela vem do Applied Behavioral Analysis, né? Uma terapia comportamental analítica quantitativa, ela é explicitamente quantitativa, e hoje a gente entende, e isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, a gente vê isso fora do Brasil também, né? Até talvez um ponto interessante, talvez muita gente não saiba, mas essas mudanças regulatórias que ocorreram no Brasil também ocorreram nos Estados Unidos, só que começou mais ou menos em 2012, foi de uma maneira mais gradual, ela foi estado a estado, mas a terapia ABA foi sendo incluída, né, nas apólices das seguradoras, né, e lá para 2018, mais ou menos, todos os estados tinham a ABA incluído, e eles também sofrem com o mesmo problema, que é a distorção da ciência ABA numa ciência qualitativa. E quando você aplica a ABA de maneira qualitativa, nós não temos evidência científica de que ela funciona, e o risco de que a gente está aplicando uma terapia ineficiente, que não melhora efetivamente a criança, e você não sabe quando ela termina, e não sabe dizer se a criança está melhorando, né? Toda essa falta de mensuração tem um impacto muito grande, e a gente viu isso como gap, né, tanto no Brasil quanto fora, e foi o principal fator que nós buscamos resolver como prestador, né? Então, a Blume foi criada para atender a operadora, que estava praticamente sem um bom interlocutor no setor, e para trazer qualidade clínica através da aplicação do protocolo bem feito e com mensuração. Foi essa, a nossa decisão, esses foram os pilares dela. Bom, e nessa mensuração de resultado para diversos tratamentos, com planos terapêuticos muito distintos, uma coordenação de dezenas de profissionais, pensando aqui um pouco mais de escala, fazer tudo isso precisa de bastante tecnologia de gestão. Quais são essas tecnologias que são aplicadas em termos de gestão de sistemas? Como que você mensura esses resultados de uma forma com grau de escala? Quando você faz o diagnóstico dessa criança, o primeiro passo, toda a terapia ABA, ela é muito, né, a ciência ABA, de uma maneira geral, ela é altamente personalizada, né? E o personalizado significa o seguinte: quando você recebe uma criança que tem algum déficit de habilidade ou de comportamento, eu preciso entender onde estão esses déficits, né? Eu tenho uma tabela com inúmeras áreas. Dentro dessas áreas eu tenho inúmeras habilidades, eu mapeio onde estão os déficits da criança e eu crio programas de intervenção para cada uma dessas habilidades, né? E na aplicação da terapia no dia a dia, eu preciso ir medindo qual a performance, né, percentual de acertos dessa criança em cada uma das atividades do dia a dia, para entender se ela está evoluindo, se ela está estabilizada, se ela está regredindo, né? Isso é um trabalho constante e que, sem o auxílio de tecnologia, a gente entende que ele é praticamente impossível. Muitas das clínicas que a gente visitou, tinham profissionais que estavam preocupados com a mensuração, eles faziam essa mensuração em papel. E o papel, você não consegue fazer um acompanhamento de 6 meses de tabelas em papel, já fica impossível do ponto de vista prático, no dia a dia, né? Então, a tecnologia tem essa função de, do ponto de vista clínico-assistencial, nos permitir a mensuração da evolução da criança e a intervenção em tempo real de qualquer ponto em que essa criança que ela estagne ou regrida. Eu estou acompanhando essa criança, ela está evoluindo em várias habilidades. Em determinada habilidade, ela começou a não ir bem, ela começou a errar mais, ou ela não está evoluindo. Eu preciso, em tempo real, mudar esse programa, mudar a estratégia de ensino dessa criança para que ela passe a evoluir também nessa atividade. Então, a gente usa muito tecnologia para isso, e a gente usa muita tecnologia para eficiência operacional, porque no dia a dia, nós temos as salas das clínicas, nós temos N tipo de profissionais com acordos diferentes, N operadoras diferentes, com acordos diferentes também,
para você fazer uma gestão eficiente desses três fatores, sem tecnologia também é muito difícil, né? Os profissionais, nós temos um profissional que recebe por hora, nós temos um profissional que recebe valor cheio, nós temos um profissional que recebe por hora, mas tem um mínimo de horas que ele recebe. Então, nós temos N tipos de acordos diferentes para você fazer a gestão disso individualmente. Uma clínica muito pequena consegue, mas uma clínica do tamanho das clínicas Blume, que são clínicas muito grandes para garantir que eu tenha um equilíbrio econômico, você não consegue fazer essa gestão de maneira manual, né? Então, a tecnologia, ela garante eficiência operacional e qualidade clínica, né, que são os nossos dois grandes pilares e são os dois grandes motivadores da criação da Blume. Legal. Porque uma crítica muito comum do segmento, olhando a reclamação das operadoras em relação ao custo, é não conseguir fazer esse acompanhamento. Alguns podem tratar como auditoria, mas pensam na lógica de uma gestão compartilhada, no sentido de conseguir verificar transparência, verificar essa evolução. Então, esse plano terapêutico, caso a caso, com utilização de sistema, como se dá esse compartilhamento dessa gestão desse plano terapêutico de diversas crianças com a operadora, que no final do dia quem acaba sendo responsável pela conta? Esse foi um ponto que a gente viveu muito, até como operadora, que a maioria das clínicas, elas são muito resistentes em abrir para o auditor, e muito disso se dá porque eles têm muita dificuldade de se gerir, de se organizar. Então, muitas vezes, eles não têm os documentos, eles não sabem fazer a gestão da agenda, não sabem quem veio, né? Então, uma vez que nós nos propusemos a ser parceiro da operadora e montar um serviço voltado para a operadora, nossa primeira iniciativa foi, logo na sequência da tecnologia, nós montamos um portal da operadora. Então, a operadora acompanha em tempo real quem está na clínica, quem tem agendamento hoje, a evolução de cada criança, quem faltou, tudo. Então, absolutamente toda a navegação das crianças de determinada operadora, o auditor consegue acompanhar em tempo real dentro da plataforma, né? Tanto que no começo nós tínhamos muita visita de auditor, hoje já temos bem menos. O auditor faz remotamente, vai às vezes, de vez em quando, quando ele tem alguma dúvida, quer conversar de alguma coisa, mas para ele poder acompanhar o que está acontecendo na clínica, ele consegue fazer isso de maneira até remota, né? E em tempo real, que era uma coisa que nunca havia acontecido, né? Então, particularmente, foi um grande diferencial que a gente criou desde o início. Bom, na gestão do sistema de saúde de maneira geral, prevalece o modelo de pagamento fee for service. Então, você tem a quantidade de atendimentos, gerando uma quantidade de remuneração dos mais variados serviços. E quando a gente olha para a aplicação na TEA, acaba que você tem uma relação naturalmente proporcional à quantidade de horas, ou seja, quanto mais intensidade do tratamento, maior a remuneração. Mas tem alguma evidência de que mais carga horária obrigatoriamente significa melhor desenvolvimento terapêutico? Como que a aba trata essa situação? Eu acho que essa é a pergunta mais importante e é o assunto que acho que mais vale a pena debater, porque quando você fala em ensino, você pode fazer isso baseado em força bruta, digamos assim. Quanto mais horas de ensino, mais a criança aprende. De certa forma, sim, mas existe uma curva ótima disso, né? Você pode colocar no ensino, estamos falando de crianças com transtorno do espectro autista, mas quando você pega uma criança que não é do transtorno do espectro autista e você quer que seu filho aprenda mais, tá bom, coloca ele das 7 horas da manhã às 11 horas da noite na escola e de sábado e domingo também. Isso não tem nem sustentabilidade econômica e nem eficiência real, né? Então, existe uma questão de personalização e identificar qual é a intensidade certa para cada criança, e isso é baseado nas habilidades que essa criança está em déficit. Então, uma criança que tem muitos déficits numa única área, não adianta eu também criar uma carga muito grande para essa criança, porque ela precisa dos mesmos especialistas, e eu não consigo fazer 4 horas de psicologia todos os dias com a mesma criança. Ela não aguenta, ela não evolui, ela tem uma curva que você excede a capacidade dela, a capacidade de velocidade dela evoluir, né? Então, terapia ABA tem alta intensidade? Sim. É sempre a carga máxima que a gente vê, às vezes 40, 60, 80 horas de terapia por semana. No nosso entendimento, isso não tem lógica e não é o melhor caminho, e ele não combina nem a melhor eficiência clínica, que dirá a maior eficiência econômica, né? Então, hoje a gente tem
uma certa quantidade de protocolos que a gente aplica de acordo com o déficit da criança, qual é a carga ideal para que ela faça. Isso mantém uma certa coerência e um bom equilíbrio econômico, né? O equilíbrio é a maior, como é que fala? É o nosso maior trunfo, de certa forma, né? Pensando nessa coordenação do cuidado da intensidade terapêutica, né? Tem uma pergunta que a gente recebeu do Ivan Henrique aqui no chat, perguntando se essa engrenagem que você tem todos os profissionais, ou pelo menos a maioria dos profissionais, num único ambiente, isso traz aspectos positivos em termos de resultado terapêutico. Nós falamos de fono, eu até comento um pouco das múltiplas especialidades que estão associadas ao tratamento. No nosso entendimento, o ambiente multidisciplinar é o ambiente ideal, né? E existem algumas coisas em algumas crianças, depende do nível de suporte, que eu consigo agregar mais, às vezes, na escola, às vezes na casa. Mas hoje nós optamos por focar a terapia toda dentro de uma clínica e a gente trabalha com uma cabeça 100% multidisciplinar. O fato de estarem todos os profissionais ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, eles contribuem, é comum, um chama o outro. Então, eu estou fazendo uma intervenção com uma criança, e essa criança performou bem com um tipo de intervenção que eu fiz, é comum o psicólogo ir lá chamar o fono que atende essa criança para ele ver, ele vai lá e chama a mãe para ver. Então, estarem todos no mesmo ambiente ao mesmo tempo, compartilhando as informações, discutindo os casos, eu acho que isso gera a maior integração entre as áreas, e essas áreas, né, são realmente necessárias, e é importante que elas estejam integradas e coesas, né? Então, na nossa visão hoje, o espaço multidisciplinar é o ambiente ideal para o tratamento. Perfeito. E as operadoras, em geral, tratam dessa forma? Como que as operadoras, o que elas fazem de errado ainda ao enxergar a situação do TEA? Por que tem tanta briga entre operadora e prestadores, tanta reclamação? É tema frequente aí dos debates entre operadoras. O que tem de errado acontecendo? Difícil dizer que é errado, né? Mas eu entendo que existe uma dificuldade muito grande da operadora entender como funciona o TEA e ela tratar o TEA como consulta médica, como terapia convencional, como oncologia, que é voltado para, olha, eu preciso ter suficiência de rede, eu preciso autorizar e preciso olhar custo, né? É muito fácil se perder nessa lógica, porque quando você trabalha num fee-for-service, no modelo convencional, existe uma certa... se você não faz o alinhamento de incentivos entre o prestador e a operadora, você tende a empurrar o prestador para fazer a maior carga horária possível, né? E porque existe essa cabeça de que quanto maior a carga, mais a criança evolui, mas isso não é verdade, via de regra, né? Quanto mais compartilhamento de risco e mais alinhamento de incentivo, maior é a chance de a efetividade do tratamento nesse prestador ser melhor, e quanto melhor a efetividade do tratamento, mais rápido essa criança reduz carga, mais rápido as crianças têm alta, mais rápido as crianças que não têm TEA são diagnosticadas de uma maneira correta, porque existem fatores do tipo, muito difícil você fechar o diagnóstico de uma criança TEA antes dos 4, 5 anos, mas você já começa a suspeitar perto dos 2 anos, né? Então, o que a ciência hoje entende? Que ainda que você não feche o diagnóstico, é melhor começar a terapia precoce, porque essa criança evolui melhor e mais rápido, né? Então, você começa a terapia, às vezes, com 2 anos, 2 anos e meio, sem ter 100% de certeza que essa criança é TEA. Quando essa criança chega perto dos 4 ou 5 anos, existe a possibilidade de você reavaliar, identificar quem não é TEA e direcionar essa criança para a terapia correta, porque a criança que não tem TEA continuar fazendo aba, aí passa a ser prejudicial para ela, né? Então, é possível fazer isso. Como não existe nenhum tipo de incentivo institucionalizado nesse sentido, é muito comum a gente ver crianças que não têm TEA e elas continuam fazendo aba até os 10 anos, né? E é uma terapia, de novo, ela é intensa, em carga horária, intensa, de longa duração, começa com 2 anos, vai até os 13, 14, 16 anos, né? Então, você perde muitas janelas de ganho de eficiência e de tirar essa criança de uma trilha que não pertence a ela, entendeu? Então, nesse meu ponto, que às vezes a operadora ela precisa ter um olhar específico para as crianças com TEA, porque é muito diferente do resto.
E, bom, nessa lógica, o compartilhamento de risco e de resultados, né, o compartilhamento da gestão, porque normalmente a gente vê operadoras indo para a verticalização em vários serviços, mas até talvez até pelo modelo, porque o operador é médico hospitalar, até está algo mais voltado a uma lógica de ensino, propriamente dita, do que assistencial, com medicamentos, cirurgias, tudo que o operador está mais no dia a dia, né? Até porque, em geral, os médicos são poucos médicos na gestão que têm o conhecimento da neurociência ou da pediatria para estar no dia a dia do TEA. Então, como se dá esse compartilhamento de risco, esse compartilhamento de gestão, assim, o que isso traz de benefícios e poderia ser um ponto de mudança no modelo de gestão do segmento? Legal, uma pergunta interessante também, e a gente acompanhou vários movimentos de verticalização, e é comum o gestor entender que uma clínica de terapia ABA é parecida com um centro médico, mas operacionalmente ela é bem diferente, né? Então a gente viu também muitas iniciativas que acabam tendo custos às vezes mais altos do que teria num parceiro, enfim. Então, quando você fala em compartilhamento de risco, compartilhamento de gestão, nós temos vários modelos, né? Muitas vezes estão relacionados a modelos econômicos. Então, hoje a gente tem, quando você sai um pouco do fee for service, você entra em modelos de pacote, você entra em modelos de captation por nível de suporte, né? Eu também já vi muita gente partir para esse tipo de modelo e também é fácil dele dar errado. Então, você precisa criar modelo diferente e com vários tipos de pequenas travas, regras, de maneira a gerar de verdade o risco compartilhado e o incentivo bilateral, né, para que também nenhum dos lados não pese para nenhum dos lados, né? E quando isso acontece, tem uma vantagem muito boa, porque você para de fazer auditoria em cima de sessão individual, você passa a se preocupar muito mais com resultado, qualidade, ticket médio, você começa a avaliar KPIs, né, indicadores muito mais óbvios e mais simples, né, do que ter que ficar, teve falta, não teve falta, essa sessão teve token, não teve token. Isso gera muito trabalho. É possível de você fazer isso com muito menos dificuldade, né? Existem modelos mais arrojados, né? A gente tem visto principalmente algumas Unimedes já olhando para esse modelo, que são modelos mais parecidos com uma joint venture, só que com um pouco assim, mais simplificados, que é o que a gente tem feito hoje em dia. São joint ventures puramente operacionais, né? Não societárias, mas operacionais, né? Esse é um modelo que você consegue gerar um alinhamento de incentivo comercial e operacional, né? Porque você monta times compostos. Então, nós temos algumas iniciativas em que nós temos um time que é metade operadora, metade Bloom, e esse time que define os protocolos, esse time discute casos, né? Isso traz um resultado muito mais visível, muito mais rápido, né? E traz um resultado não só econômico, mas a gente tem visto um resultado assistencial e de experiência muito grande, né? Tivemos um movimento de desverticalização um tempo atrás, em que desapareceram as NIPs, desapareceram as judicializações, os pacientes estão elogiando, até para a gente foi uma surpresa, mas funciona muito bem, né? Enfim, então, existem vários modelos, mas quanto mais a operadora entender e mais próxima ela estiver dessa operação, ainda que seja um indivíduo que esteja integrado a essa operação, traz resultados rápidos. Acho que esse é o recado, né, importante aqui. Pelo aspecto regulatório com a ANS, é um incentivo, desincentivo, facilita ou dificulta a criação desses modelos? Facilita, porque você pode reportar como uma nova linha de cuidado. Alguns dos modelos a gente faz com faturamento mínimo, isso permite redução de peona. Então, existem vários pontos de sinergia que trazem benefícios e trazem uma visão, uma visão de qualidade do ponto de vista da ANS. Então, a ANS tem uma percepção de que quanto mais profundo é o seu entendimento e o seu cuidado com algumas áreas específicas, e TEA é uma delas, melhor é a relação da operadora com a ANS, né? Tem vários pequenos exemplos aqui, mas eu acho que esses são os dois mais óbvios, né?
tem todo um direcionamento da ANS para mudar esse modelo de fee-for-service para um pagamento por valor, pelo menos tem alguns incentivos nessa lógica, né? E aí, nesse aspecto, essa criação de programas, isso facilitaria essa adesão das operadoras a esses programas ANS de pagamento, né? Facilitaria, especialmente pelo fato de a terapia ABA, ela é custosa, ela é cara, ela é trabalhosa, mas do ponto de vista de linha de cuidado, é uma única linha de cuidado. Então, ela é simples de ser gerida, né? Ela é difícil de ser montada, mas ela é simples de ser gerida. Aí, quando você pega a oncologia, você tem um monte de linhas dentro da oncologia. Quando você pega a TEA, você consegue montar uma linha única bem feita. Isso torna, do ponto de vista de reporte para a ANS, mais simples, né? Então, acho que é benéfico nesse... Tem dificuldades, mas nesse ponto ele é mais simples. Bom, quero entrar um pouco no tema da gestão aqui, pensando pela ótica da operadora. Quando a gente fala de gestão, talvez um resumo seja rodar o ciclo de PDCA, né? Planejar, executar, verificar indicadores e corrigir essa rota. Na criação desses planos terapêuticos, isso quem define isso? Já vem para vocês? A operadora define? Como que se dá o início da jornada? O início da jornada depende um pouco, claro, de operadoras, mas quem faz o diagnóstico é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Então, normalmente o diagnóstico vem do médico, né? Via de regra, o médico não faz um grande aprofundamento no plano terapêutico. Às vezes ele faz sugestão de quais especialidades, às vezes ele faz uma sugestão da carga horária. Então é comum existir uma distorção nesse ponto, porque acontecem coisas do tipo: a mãe passa com a criança no neuropediatra, o neuropediatra faz o diagnóstico, direciona ele para a clínica. Como a clínica está incentivada a ter uma carga mais alta, a clínica fala para a mãe, mãe, mas essa carga horária aqui é muito baixa, você precisa conversar com o seu neuropediatra. Ela volta no neuropediatra e fala, poxa, você não pode colocar uma carga mais alta? Põe em 40 horas, que é a carga máxima, porque minha criança é nível 2, põe em 40 horas. Normalmente, o neuropediatra, ele não entende isso como um problema, ele tende a pôr. Tende a falar, tudo bem, põe 40 horas. Né? Isso é nesse ponto que começa a distorcer todo o plano terapêutico. Né? Então, o ideal seria que o neuropediatra enviasse o diagnóstico, enviasse o paciente, quando ele chegasse nessa, que a gente chama de porta de entrada, de uma operação que já é parceira, operadora mais clínica, já exista um protocolo que define assim, ok, essa criança chegou, vamos fazer um acolhimento dela, que é uma primeira avaliação, onde eu identifico quais são os déficits dela, e baseado nos déficits eu defino qual a carga horária com quais áreas ela vai trabalhar. Então ela precisa de terapeuta ocupacional, ela precisa de fonoaudiologia, ela precisa de psicólogo, quantas habilidades ela precisa aprender em cada um. E baseado nisso, eu defino a carga horária dessa criança, né? Não de uma maneira genérica, porque na maneira genérica é aquilo lá. Não, põe o máximo de horas, porque no máximo de horas, com certeza, essa criança vai evoluir. Nem isso é verdade. Se o cuidado não estiver bem coordenado, essas áreas não estiverem bem definidas, quais habilidades eu vou tratar em cada uma das especialidades, não importa se eu colocar 40 horas na área errada, outra intervindo na habilidade errada, essa criança não evolui. Se eu não começar com os pré-requisitos e tratar os comportamentos dela, também não evolui, né? Então, por ser muito personalizado, é melhor você ter critérios de definição do que você tentar sempre criar a carga mais alta. E por isso que o alinhamento de incentivo entre os envolvidos, que é operador e clínica, precisa estar bem definido e bem desenhadinho, né? Senão ele joga para um lado ou para o outro. Bom, e como vocês garantem a aderência ao plano pela criança e família? Porque uma carga horária intensa, de maneira geral, acaba que envolve todo o esforço da família, não só apenas da criança ali, né? Como vocês fazem essa gestão aí com os pais, com a família e essa adesão ao tratamento? Fechou seu áudio sem querer, Vinícius. A pergunta interessante. Na maioria das vezes, a adesão é alta, né? A gente tem acompanhado uma quantidade grande de crianças e normalmente a mãe de criança atípica é muito envolvida, muito comprometida, muito regradinha, né? A única questão é que às vezes essa mãe ela recebe uma
um pedido de carga horária muito mais alta do que ela é capaz de entregar. Então, às vezes, ela tem outros compromissos de casa, às vezes a mãe trabalha, às vezes é um dia que a mãe traz, um dia o pai traz, eles têm a rotina dele. Então, é comum a prescrição não encaixar na rotina dos pais. Então, tem que fazer parte também desse processo de acolhimento da família, entender a capacidade que a família tem de comparecer e de aderir ao tratamento. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, na entrada, isso precisa ficar bem adequado. Uma vez isso bem adequado, existem problemas, a criança fica doente, ela falta, enfim, isso é normal. Mas existem pais que têm dificuldade de adequação. Então, a gente tem algumas regras, né, tem vários processinhos de, poxa, essa criança teve algum desvio de mais de 20% na adesão. A partir do momento que ela bate esses 20%, nós temos uma área, um núcleo que chama essa mãe, readequa os horários dela, rediscute, troca para de manhã, troca para de tarde, porque também às vezes acontece da criança mudar de períodos na escola, então ela estava tarde, passa para de manhã, e aí começa a, né, embolar a rotina da mãe. Então, tem vários processinhos para que isso não saia do controle. E, de novo, tudo é acompanhado por tecnologia, né? Então, a tecnologia que fica mandando os avisos e a gente consegue acompanhar qualquer tipo de inadequação ao plano terapêutico. E ainda sobre o plano terapêutico, nós recebemos a pergunta da Patrícia Crócio, perguntando, pela lógica interna de vocês, como que vocês acompanham, como que vocês garantem que o acompanhante terapêutico, o profissional que vai implantar o plano terapêutico, executa exatamente o plano terapêutico do supervisor ABA no atendimento, a relação entre quem implanta e quem supervisiona. Assim, essa foi a nossa primeira pergunta, na verdade, que era a nossa grande preocupação, e talvez esse seja o ponto mais importante da utilização de tecnologia, né? Hoje não existe papel, na Blume não existe papel. Então, o plano terapêutico que é criado pelo supervisor é a única coisa que o aplicador consegue fazer no dia a dia, né? Ele abre o sistema, ele acessa a criança, naquela sessão, ele só consegue aplicar o plano terapêutico, ele não consegue inventar da cabeça dele, se ele inventar, ele não tem onde registrar, né? E é obrigatório, para que ele receba, ele precisa iniciar a sessão, aplicar o plano e finalizar a sessão, né? Então, eu acho que esse é o jeito, como é uma ciência muito padronizadinha e muito metódica, a gente consegue fazer isso com um certo rigor tecnológico, né? Então, basicamente, o supervisor ele acompanha a criança em tempo real, também via tecnologia, né? Então ele está fazendo a sessão e o supervisor está acompanhando, e quem está aplicando usa a ferramenta e ele só consegue fazer o que está no plano. Perfeito. E aí, ainda rodando esse ciclo PDCA, então temos a execução, gostei de conhecer o sistema, a utilização disso para assegurar a aplicação do plano, e depois a parte de checar esses resultados. Então, quais são os principais indicadores que vocês utilizam ou compartilham com as operadoras para verificar justamente a evolução desse plano terapêutico? Basicamente aquisição dentro dos planos terapêuticos, a gente cria objetivos, né? Então, os objetivos são objetivos semestrais. Dentro desses objetivos, eu defino quais áreas essa criança está trabalhando. Então, se é área social, se é área de comunicação, e dentro de cada uma dessas áreas eu tenho as habilidades, né? Então, eu acompanho a taxa, o tempo de aquisição de um objetivo, a quantidade de áreas adquiridas e a taxa de evolução por habilidade. Então, são basicamente esses 3 itens que a gente acompanha. A gente também acompanha um outro ponto, que é como estão as fases de todas as habilidades que essa criança está trabalhando. Então, eu tenho uma fase que é a fase de intervenção, eu tenho a fase que é a fase de generalização, depois manutenção e adquiridas, né? Então, eu consigo entender assim, essa criança ela está com mais áreas adquiridas ou com mais áreas ainda em intervenção, né? Conforme eu vou migrando para um estágio mais final, né? Então, uma maneira bem geral aqui, intervenção essa criança não tem uma habilidade, eu estou ensinando uma habilidade para ela. Uma vez que ela aprendeu a habilidade, eu generalizo ela, eu começo a aplicar essa habilidade em cenários diferentes, em ambientes diferentes, em brincadeiras diferentes. Depois eu faço a manutenção, né, de tempos em tempos eu volto a testar aquela habilidade, ver se a criança realmente aprendeu. Depois que ela fez todo esse ciclo, eu defino essa habilidade como adquirida, né? Então, quanto mais habilidades adquiridas, mais essa criança está perto de
ter autonomia, né? E aí é baseado nesse ponto que a gente define se essa criança está apta a entrar no programa de desmame, digamos assim, né, que é o período de transição, em que essa criança começa a diminuir carga horária para poder ter alta da clínica. A alta de uma criança com transtorno do espectro autista nunca é uma alta 100%, mas ela passa por uma rotina de acompanhamento semanal, com uma intensidade baixa, enfim, né? Mas então, são todas essas fases antes dela poder ir para casa, né? Ideal. Perfeito. E até sobre essa questão da carga horária, a Sandra Dias Lopes nos perguntou como a Blume hoje consegue apresentar a evolução clínica em cada especialidade em cada uma dessas especialidades com as crianças e o efeito disso na redução de horas. Vocês conseguem apresentar essa evolução? Como que isso é feito? São exatamente os mesmos indicadores que eu estava falando aqui, e a gente faz o indicador para cada área, né? Então, para cada especialidade. Então, eu consigo entender se essa criança está evoluindo e está ganhando habilidades, né? Esse é o único jeito de você garantindo habilidades e reduzindo comportamentos problema, né? Tem essas duas áreas, né? A criança até ela pode ter comportamentos, né, disruptivos e pode ter déficits de habilidades, né? Então, eu apresento as duas em formato normalmente de gráfico, e é assim que eu consigo entender se essa criança está evoluindo, e é baseado na redução da quantidade de habilidades em déficits que eu consigo reduzindo a carga horária, justamente porque a carga horária ela é definida pela quantidade de habilidades que eu tenho que trabalhar. Conforme ela vai reduzindo a necessidade, né, a quantidade de habilidades que ela está em déficit, eu readequo a carga horária dela, e eu vou fazendo isso a cada 6 meses, eu reavalio essa criança. Então, é com reavaliação periódica que a gente faz esse processo de desmame. E tudo isso de forma compartilhada com as operadoras? Tudo isso. É 100% transparente. É uma premissa, né? Uma premissa do modelo. Tá. Eu quero entrar agora no assunto que é polêmico, mas é o grande tema quando a gente fala de custo, que são as fraudes no setor de saúde, né? Então, dentre as principais fraudes, de maneira geral, a gente acaba observando carga horária excedente ao praticado, superfaturamento, cobranças indevidas, pagamentos de duplicidade, muitas sessões concomitantes, faturamentos profissionais não qualificados. Onde que você enxerga essas principais ineficiências no modelo atual? Por que elas acontecem? E como isso pode ser resolvido, né, nesse modelo de que vocês apresentam com as operadoras? Assim, por que isso aí acontece? Eu também me pergunto isso faz tempo, e eu acho que essa questão ela é complexa. Eu imagino que ela venha muito daquela situação inicial de que a grande maioria dos prestadores nunca tinha se relacionado com operadora, e aos poucos eles têm muita dificuldade de negociação, então vai fazendo negociação ruim, aceita modelos que a conta não fecha, e aí depois, para fechar a conta, o cara faz qualquer coisa. Eu acho que uma coisa vai levando a outra, e como existe uma conivência muito grande da clínica, do profissional, muitas vezes das famílias, né, fica muito difícil para a operadora auditar e controlar a fraude, enfim, e vai se tornando uma prática habitual. Em vários momentos a gente conversou com prestadores e o prestador acha absolutamente normal pegar uma assinatura de uma sessão que não foi feita, né? E aí é comum acontecer a situação de um paciente que tem 40 horas prescrita, a mãe faz 12, 13 horas por semana e cobra-se 40, entendeu? Assina-se 40 horas e cobra-se 40. Então, isso é uma coisa ultra comum, né? E muito difícil da auditoria pegar, né? Então, eu acho que é por isso que quando você vai montando modelos de gestão compartilhada, modelos de alinhamentos de incentivo que fogem um pouco do fee-for-service, você tende a diluir esse risco, né? A operadora dilui esse risco quando ela monta modelos diferentes do fee-for-service, né? O fee-for-service, acho que o grande risco do fee-for-service é esse tipo de fraude, e é uma fraude difícil de pegar, porque a clínica assina, o profissional assina, a mãe assina. E isso aí para a operadora é super difícil de você provar que isso não aconteceu, né? Então, eu acho que está muito no tipo de acordo e no tipo de relacionamento entre as partes, sabe? Certo. Bom, e outra situação que acontece muito também é a solicitação de pedidos que não estão aderentes ao rol, né? Cada abordagens diferentes aqui, até foi uma pergunta que nós tivemos, o Jefferson comentando sobre
outros tratamentos sem evidência científica, como Treire, MIG, MI, TeraSuite, PediaSuite, equinoterapia. Vocês recebem isso? Como vocês, quando chega para vocês, como se dá essa situação? Hoje, normalmente, a gente tem uma postura, como a gente tem um viés muito científico, então nossa primeira conversa é sentar com a mãe e falar, mãe, aqui na Blume a gente só tem os elementos que são cientificamente comprovados que fazem parte do rol. Né? Então hoje nós temos, acho que são 8 especialidades só. Psico, fono, TO, psicomotricidade, até musicoterapia a gente tem, fisioterapia, nutrição e psicopedagogia. São as especialidades que têm coerência, que fazem sentido, que estão conectadas com a terapia ABA. Uma quantidade muito grande de outras terapias a gente nem oferece, e normalmente a gente tem essa postura de sentar com o familiar e falar, mãe, isso aqui a gente nem oferece pelo fato de que não tem comprovação científica, a gente também não vai correr o risco de aplicar um tipo de terapia que pode regredir, pode desestruturar a criança, enfim, a gente já viu muitas dessas terapias piorarem o quadro da criança, né? Então, isso aí a gente nem discute esse tema, aí normalmente a gente não faz. Né? E você citou vários profissionais, são profissionais, muitos deles até escassos no mercado, para você conseguir atender esse volume de crianças, ter um ganho de escala e fazer todo o plano terapêutico, como você dá a gestão de pessoas, ou seja, como você recruta, tem realmente escassez desses profissionais, como que você faz essa gestão? Tem escassez, tem diminuído, eu acho que hoje talvez foi talvez uma das coisas que a gente mais deu atenção no começo, que foi a preocupação de, para trazer os melhores profissionais, para reter os melhores profissionais, nós criamos plano de carreira, treinamento, suporte psicológico, a gente tem um modelo de um espaço próprio para os profissionais dentro da clínica, supervisão, discussão de caso, nós temos um líder clínico que discute os casos de uma maneira institucional, então é um ambiente em que o profissional ele vem, ele tem suporte, ele aprende, ele tem plano de carreira. Então isso hoje, por exemplo, a gente tem fila de espera para contratação. Então hoje isso não é um problema, mas é um profissional escasso e é um profissional que está hoje num cenário de muita oferta, né? Então tem muita oferta de emprego, todas as clínicas contratando. Só que tem umas coisas interessantes, é muito comum chegar profissional para a gente que nunca assinou um contrato. Então, o modelo que esse cara está acostumado a trabalhar é um modelo muito amador, né? Então, é comum ele vir hoje para a gente que tem um modelo super profissionalizado, estruturado. Então, esse cara tende a gostar muito da Blume. Então, nós temos uma retenção alta, um turnover baixo, né? Mas isso aí a gente acabou conquistando ao longo de um tempo com um trabalho muito sério e muito, né, e era uma preocupação muito grande nossa, né? Mas tá escasso, sim, tem pouco profissional, principalmente fono e TO. E eu quero trazer um pouco dessa aplicação prazo. Recentemente, vocês tiveram um caso super interessante com uma Unimed de São Paulo, em que vocês lançaram um projeto compartilhado, na verdade, mais de uma clínica. E quais foram os impactos percebidos para os beneficiários quanto à gestão da cooperativa? Quais foram esses resultados que você já pode compartilhar conosco? Esse foi um case interessante, porque a gente acabou trabalhando numa região pequena, que tinham poucos prestadores, né, e a Unimed estava tendo muita dificuldade em lidar com eles, tanto do ponto de vista de fraude, quanto do ponto de vista de negociação, quanto do ponto de vista de prazo, enfim, em todos os pontos eles estavam com dificuldade, e além disso eles ainda tinham reclamação de má qualidade do atendimento, enfim, estava ruim dos dois lados, né. Então, nós fizemos um modelo em que nós montamos uma clínica modelo, uma clínica grande, né? E fizemos uma migração gradual dos beneficiários. E aí, assim, como é de esperar, o primeiro movimento sempre foi com dúvida, reclamação, né? A gente achou, era esperado que uma boa parte das mães e dos pacientes, dos beneficiários, fossem se sentir, de certa forma, obrigados a migrar de uma clínica para outra, enfim. Só que isso aí mudou bem rápido, porque a gente faz uma terapia super humanizada, um bom acolhimento, né, um trabalho super ético e clinicamente muito honesto e de muita qualidade. Então, a gente começou a ter apoio das
dos próprios pacientes. Os próprios beneficiários começaram a conversar com outros beneficiários, né, da região. Então, rapidamente, praticamente, hoje nós temos uns 80% de todos os pacientes da região estão lá na Blume. E a gente começou a perceber o seguinte: uma boa parte das clínicas não aplicava a ciência ABA, não faziam terapia ABA, ou faziam ela de uma maneira muito parcial, né? Então, isso foi até uma dificuldade para a gente no começo, porque as crianças começaram a chegar na clínica, e quando você começa a aplicar de verdade a terapia, a criança tende a desregular, porque você estimula ela, você tira ela da zona de conforto, né? E só que aí rapidamente a gente começou a receber relato de mãe falando: ó, poxa, meu filho tá falando, ó, meu filho não comia sozinho, agora ele tá comendo, pô, agora ele tá dormindo. Então, esse impacto que a ciência traz, né, quando você faz um modelo bem estruturado, bem feito, ele traz resultados além do econômico, né? Além de a gente ter tido uma economia de quase 50% nos custos da região, a gente ainda teve um impacto muito grande na qualidade do serviço, né? Na qualidade do serviço, na percepção. Então, os clientes que no começo estavam reticentes de se, poxa, esse serviço que a Unimed trouxe, agora começaram a entender a Unimed como um fomentador da qualidade, e, enfim, foi bom do ponto de vista tanto assistencial quanto do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, vocês estão a redução de 50%, é muito relevante isso. De onde vem essa economia? Ela vem de vários pontos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Acho que o mais inesperado foi o fato de que 20% das crianças não existiam, não foram para lugar nenhum. A partir do momento que a gente teve descredenciamento de algumas clínicas e migração das crianças, algumas crianças simplesmente sumiram, ninguém consegue entrar em contato com elas, elas não foram para outras clínicas, simplesmente a cobrança desapareceu, que a gente estima que essa aí era uma fraude pior do que a gente imaginava que acontecia, né? Depois a gente teve uma redução relevante da carga horária, né? Então, hoje na região a gente tem em média 7 horas de terapia por semana, mas essas crianças faziam em média 12. Né? Então a gente teve uma redução muito grande da carga realmente executada. Né? Então, acho que esses 2 pontos são os pontos mais cruciais na redução de custo. Você tira os pacientes que são fraude e você organiza o cuidado de uma maneira mais coerente e mais justa. Né? Então, esse movimento, per se, traz uma economia grande. Interessante saber que parte, né, das crianças não faziam, não continuaram o tratamento. E assim, nós imaginávamos que isso ia acontecer, mas na nossa cabeça ia ser, sei lá, 5%, 3%, não perto de 20%. Né? Foi assustador esse número aí, mas acontece. E nós já vimos isso em outros movimentos também. E o que é... Fala um pouco sobre essa clínica padrão de vocês, porque a estrutura me chamou muita atenção quando eu tive a oportunidade de visitar em Tatuapé, em Santana, ou até em outras cidades. Qual que é essa estrutura modelo, que é até legal que todas são muito parecidas em termos de padronização, de layout, qual que é esse modelo de vocês? O primeiro ponto que a gente identificou no começo é que uma clínica muito pequena, ela quase não tem viabilidade econômica, então as clínicas precisam ser clínicas maiores. E quando a gente também foi visitar clínicas e fomos conhecer clínica ao redor do mundo, nós conhecemos clínica em vários lugares. Via de regra, as clínicas tendem a aparecer muito com brinquedotecas. Só que a brinquedoteca ela é muito colorida, ela tem muito estímulo, e para a criança TEA, o excesso de estímulo não é bom. Né? Então, a gente fez um estudo de quais tipos de cores são melhores, a cor tem que ter saturação de cinza, enfim. Então, a gente usou um estilo chamado estilo escandinavo, né, que lembra muito algumas lógicas montessorianas. Então, toda a clínica ela é grande, com tons pastéis, com poucos elementos visuais e que gerem estímulo, e todas elas têm algumas coisas em comum. Por exemplo, a nossa recepção é uma recepção humanizada, que a gente chama de recepção humanizada. Então, as recepcionistas, por exemplo, elas não atendem telefone, elas não cuidam de agenda, elas estão ali para dar suporte para quem chegou, né, e para a mãe que está entrando e para a mãe que está saindo. Toda a parte de atendimento, agendamento, regulação, tem uma central que é telefônica, não passa pela recepção, né? Então, a gente tem essa recepção. Nós temos toda a clínica tem recepção, uma área para os pais,
né? Então, como os pais precisam ficar lá durante a terapia, e isso é fundamental tanto para a operadora quanto para a gente, porque é importante que a mãe esteja lá durante a sessão, a gente chama essa mãe, a mãe interage com a clínica, a gente faz treinamento parental, então isso é super relevante, e aí para isso a gente tem uma área específica que traz conforto, que a pessoa pode comer, enfim, tem a área dos pais. Tem uma área de acolhimento que a gente usa ou para quando a criança está desregulada, ou no primeiro atendimento, que é quando a gente faz as primeiras avaliações da criança, nas primeiras conversas. Aí nós temos sempre uma área, que são as áreas de atendimento individual, normalmente são de 20 a 30 salas individuais, e aí todas as salas são parecidas, são salas mais ou menos de 7 metros quadrados, que é uma sala grande o suficiente para caber o terapeuta, uma criança e alguns brinquedos, mas pequeno o suficiente para essa criança não dispersar demais, e toda a sala é padrãozinho também, tem ar-condicionado, luz direta, luz indireta, câmera, né, todos os ambientes são filmados. Aí nós temos algumas áreas de terapia motora, então temos uma área de integração sensorial, área de motricidade, área de fisioterapia, né, e terapia e psicomotricidade, e algumas salas que são um pouco maiores e algumas áreas de suporte que são os espaços em que a gente faz as terapias de socialização, né? A gente não faz terapia coletiva, mas a gente faz terapias de socialização. Então, cada criança com o seu terapeuta se juntam num ambiente, fazem jogos, fazem colaboração e depois voltam cada um para suas salas, né? Então, toda a clínica tem esses elementos, né? E todas elas são padrão, todas são iguais, os mesmos equipamentos, os mesmos materiais, tudo igual. E isso para a gente é importante, isso dá até velocidade na criação de novas unidades, né? Me chamou muita atenção na estrutura a área destinada aos pais, né? E a Sandra Dia Lopes fez uma pergunta sobre isso, né? Como a Blume se relaciona com os pais no sentido da orientação parental e escolar, e se isso, incluindo aqui a área física destinada aos pais, isso aumenta a taxa de participação, a adesão ao tratamento tem sido maior por conta dessa dedicação aos pais também. Na prática, acontece o seguinte, normalmente quando chega uma mãe e ela vem de outras clínicas, é muito comum que as clínicas não obriguem a permanência das mães. Então, muitas das mães chegam e elas têm uma certa resistência a ficar na clínica. Só que, a partir do momento que ela entende o nível de interação que a Blume faz, essa mãe, ela passa a aderir muito mais, porque a gente leva a mãe para acompanhar a terapia, a gente chama a mãe quando a criança tem algum achievement, né, quando ela tem algum ganho exemplar, a gente explica como isso foi feito. A gente tem os períodos de devolutiva, então todo final de dia a gente chama a mãe, explica o que aconteceu. Nós temos devolutivas periódicas, em que a gente traz, olha, mãe, esse mês nós trabalhamos A, B, C, D, agora o próximo mês nós vamos fazer os programas C, D, E, e aí eu preciso que você me ajude em casa a fazer o programa C desse jeito, E desse jeito, né? A participação dos pais fora do ambiente clínico é fundamental para a evolução da criança, né? Então a gente trabalha muito bem isso. E para que a mãe fique, a gente, né, cria uma área acho que para quem ainda não viu, mas é uma área legal, tem espaço de alimentação, espaço de coworking, porque é comum os pais ficarem trabalhando enquanto estão lá na clínica, então tem lá internet de alta velocidade, tem uma área de repouso, então tem os sofás, tem todo um ambiente de copa. Então, assim, a ideia é que os pais fiquem ali, eles estão à vontade, e eles são fundamentais também para a troca de fralda, a gente chama os pais. Então, coisas que a gente precisa interagir com a criança, o pai está ali no ambiente. Se a criança, por acaso, se machuca, a gente chama os pais na hora, né? Então, todos esses elementos se conversam. Mas talvez o mais importante seja o treinamento parental que a gente faz todos os dias, e uma vez por mês tem uma hora que a gente para fazer o treinamento parental. Porque sem o treinamento parental, a evolução da criança não é a mesma. Bom, e toda essa estrutura física, né, e essa expansão que vocês vêm vivendo demanda bastante investimentos, e o que eu acho interessante na estrutura de vocês também que já tem um nível de governança e acesso a fontes de financiamento de uma forma mais robusta, inclusive sendo no mercado de capitais. Qual que é o papel, né, das fontes de financiamento nessa expansão? Como você lida com a parte financeira para conseguir fazer essa expansão em termos de investimentos também? A gente tende a fazer ter uma lógica de finance blending, né? A gente tenta evitar fazer porque a gente tem uma alta demanda por novas clínicas, e toda a nova operadora que a gente atende precisa de um espaço físico,
né? Então, e o espaço físico é caro. E a velocidade para a gente é muito relevante. Quanto mais tempo de obra, quanto mais tempo parado, quanto mais tempo, menos eficiência para a gente. Então, tempo é muito importante, né? E para isso a gente precisa de fonte de financiamento, né? Para subir uma clínica rápido, fazer um aluguel rápido e começar a operar rápido, né? Então, o financiamento para a gente é fundamental, porque fazer isso só com dinheiro em caixa é muito difícil. A gente teria que fazer novos investimentos via equity, diluindo os sócios da empresa para poder fazer esse investimento. Com alguns tipos de financiamentos nos permite agilizar, e especialmente quando a gente faz isso em conjunto com uma operadora, né? Então, às vezes a gente tem um parceiro financiador, mais a operadora, mais a gente. Isso permite abrir clínica com uma velocidade muito grande, né? Então, acho que esse é o diferencial econômico, tá, em ter um bom parceiro financeiro. Sem isso aí não dá para escalar rápido. Perfeito. Bom, aqui pela XVI a gente tem alguns fundos que vêm sendo parceiro dessa expansão da Blume com muito orgulho. Então nós temos o Atrio, alguns fundos de investimentos que acabam sendo fontes de financiamento, e foi uma das empresas que a gente teve o prazer de poder contribuir aí num pedaço dessa expansão, né, Vinícius? Parceiro incrível. E esse modelo que você comentou, essa expansão, vocês estão conversando com outras operadoras, outras Unimedes, esse modelo está aberto? Qual que é? Você fala um pouco mais desse modelo, que essa proposta de valor que vocês têm. Sim, a gente tem feito, basicamente hoje a nossa expansão tem sido sempre junto com um parceiro, né? E a gente acredita que esse é o melhor modelo, porque o modelo ele já sai alinhado desde o começo, né? Então ele tem um alinhamento conceitual já desde o início, né? Então, antes de montar o parceiro, a gente entende se a gente está falando a mesma língua, se o parceiro quer trabalhar do jeito que a gente entende que seja o ideal, e a grande maioria das vezes esse entendimento tem saído dessa forma, né? Então, para a gente ter um parceiro que entenda o valor do que a gente faz e entenda que é possível ter economia com qualidade, a gente entende que esse é o melhor modelo. Então, a gente faz isso com as operadoras, e a gente hoje tem um roadmap já para desenvolvimento de 17 novas clínicas ao longo dos próximos 2, 3 anos, e a gente ainda é capaz de entregar ainda mais. Então, a gente tem aberto cada vez mais conversas, né? Enfim, tem sido um modelo que, no dia a dia, ele tem se mostrado vencedor e factível, né? Porque às vezes o modelo é vencedor, mas não é factível. Mas no caso ele tem sido fácil de aplicar, tem sido rápido e sempre dá resultado bom. Estamos acelerando esse modelo aí. Vai ser bastante. Tenho visto já, sendo professor, os resultados são muito animadores, né? Tem certamente um modelo diferente, você tem essa gestão compartilhada, que é um grande benefício, compartilhamento de risco, de custo, de resultados. Isso é algo bem novo e realmente atende a necessidade do setor. Vou caminhando aqui para o final. Nós recebemos várias perguntas ao longo do nosso evento, já fui fazendo a maior parte delas aqui. Quero agradecer a sua presença, doutor Vinícius, parabenizá-lo pela trajetória da Blume. Estou à disposição, pô. Muito obrigado, agradecer também a todos os nossos participantes aqui, e quero também deixar o convite para que as pessoas que estão conosco hoje possam participar também do próximo evento. Ontem saíram os dados da ANS e a gente vai ter um evento para falar somente sobre esses dados no dia 26 de março, sobre resultados do quarto trimestre, que, aliás, foram resultados muito bons no segmento de maneira geral. Então, estendo o convite a todos, com o nosso diretor Vinícius Sintra. E, por fim, agradeço a nossa equipe de marketing e passo para você, doutor Vinícius, fazer a sua última consideração, a mensagem final. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, gente, eu que agradeço aqui pela conversa de hoje, conversa sempre rica. Acho que esse é um tema que ainda tem muita coisa para a gente conversar, sempre tem assunto, né? Então, é um tema que está em evolução ainda, né? Mas eu acho que o melhor recado para todos hoje aqui é tentar entender o setor de TEA, né, e das terapias ABA, principalmente, como um modelo diferente de outros setores dentro da saúde, né? Ele é diferente de oncologia, ele é diferente de centros médicos, né? Então, e ele tem que ser encarado como tal. Então, acho que é mais mudar um pouco conseguirem mudar um pouquinho essa visão e enxergar ele, né? Ele é um problema sério do ponto de vista econômico, ele precisa ser tratado como tal, né? Então, acho que é isso aí. Eu estou à disposição. Quem quiser conversar, pode chamar a qualquer momento. Sou
super aberto aqui, tá bom? Muito obrigado, Dr. Vinícius. Foi um prazer falar contigo, bastante esclarecedor. Espero que tenha servido de inspiração para muitos casos aqui. E quem quiser conhecer um pouco mais, podem fazer contato diretamente conosco, diretamente com a Blume. Nós vamos deixar um questionário aqui no chat para feedback do evento. Então, a gente também faz contato com vocês. Muito obrigado a todos. Um excelente dia e até o próximo evento.